Quando Pedro fez quando Pedro orou por esse homem, foi uma obra que o Pedro fez, Pedro e João. Então ele orou, aquele homem se levantou, né? E saiu pulando e agradecendo a Deus. E daí o que aconteceu? O povo se levantaram contra Pedro e contra João. Mas ali aconteceu que Deus estava no meio, Deus estava ao lado do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Perdão, igreja. Deus estava ali, Deus o mesmo, Jesus, né? Porque nós sabemos que é a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus três em um só, se torna em um só, que é o Deus, Jesus. É Deus Filho, Deus é o Deus Pai e o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito Santo. Aleluia, Deus. Então é os três que se tornam em um só. Glória né? a Ti, Jesus. Amém, igreja. Glorificado seja Teu nome, Senhor, meu Pai. E ali Pedro, ele foi avisar para aquela pessoa como teria sido, que não era por ele, era por Deus. Aquilo ali era obra do Senhor, não era obra dele, porque ele não podia fazer nenhuma obra. E ali o povo se levantaram, e quando o Herodes ouviu falar que o Pedro tinha feito essa cura em nome de Jesus, que ele disse, também explicou que aquela cura estava sendo feita em nome do Senhor Jesus. E como foi, né? Porque o homem ele não pode fazer nada se Deus não estiver com ele. Aleluia, E aconteceu é verdade, aquele homem, e aconteceu que eles prenderam a Pedro. E naquela igreja, quero falar antes de começar a falar sobre o resgate de Pedro, pelo anjo. Pedro, o primeiro sermão dele ali, quando ele recebeu aquela igreja, que ele fundou a primeira igreja, comunidade cristã em Roma, ele recebeu já com 120 pessoas, e daí, com essa celebração que ele fez, mais de 3.000 almas aceitaram Jesus. E foram mais na frente, 7.000 almas aceitaram Jesus como Salvador das suas vidas. A Bíblia está explicando que 7.000 almas se renderam aos pés do Senhor. Gostaram da doutrina, gostaram do que Pedro fazia. E assim aconteceu, que quando Deus está trabalhando na vida da igreja, aquela igreja ela não pode parar, aquela igreja só vai para frente. E o adversário ele se levanta, mas ele sabe que ele não tem poder. Ele se levanta para cair, porque ninguém pode com Deus, que Deus é sobre todas as coisas. Glória a Ti, aleluia, Senhor, Pai. Deus tem a chave do inferno. Por isso, o adversário, quando Deus jogou ele lá de cima para baixo, ele ficou com inveja. Ele quer tirar todas as pessoas do lado de Deus para levar para ele. Mas isso aí é só uma contenda. Porque ele faz as artimanhas dele. Mas Deus está com aqueles que o buscam de coração, com aqueles que oram, com aqueles que choram. Então, e ali na casa da irmã Maria, a mãe de João Marcos, ali tinha uma congregação que estava orando a favor de Pedro. E Pedro estava ali naquele cárcere, mas o Herodes já tinha mandado matar Tiago a fio da espada, diz. Mas Deus estava ali com Tiago, era permissão de Deus, porque ninguém mata quando Deus diz eu quero vivo, porque Deus é a vida. Herodes queria matar, ele matou, mas porque tinha chegado o tempo de Tiago, porque Tiago disse assim, quando estava vindo a óbito, ele falou que estava também participando do cálice que Jesus participou. E ali também nós sabemos que Estevão foi arrastado, foi açoitado, foi pedrejado, mas o Estevão, quando ele estava chegando a óbito, ele levantou a cabeça e disse assim, eis que vejo os céus abertos e o Senhor Jesus sentado ao lado do Pai. Aleluia, ninguém Jesus. pode lutar contra Deus, porque só luta mais perto. E ali aconteceu que Pedro estava ali
entre um quartel Deus querida, glória. de 16 soldados, que era 4 soldados em cada escolta. Então ele estava escoltado por 16 homens e mais 2 homens na porta do cárcere. Mas quando Deus, aquele povo, eles oravam ali, pedia a Deus para soltar o João. E o Senhor ouviu a voz daqueles que estavam orando. Igreja amada do Senhor Jesus, nunca é tarde nós botar o nosso joelho no chão e orar e pedir a Deus, porque a oração é a chave para nós receber a nossa vitória. Nós temos que estar orando, jejuando, fazendo a obra de Deus. Onde Deus mandar, nós temos que ir para que Deus possa nos abençoar. Porque quando Jesus esteve aqui, Ele também, Ele trabalhou na obra. Ele teve por onde Ele esteve, era fazendo a obra, era abençoando, era curando, era salvando, era libertando. E isso Ele deixou para nós, para aqueles que crêem, para a obra muito maior do que Ele. Dizendo Ele na palavra. Aleluia, Deus. Glória a ali, Jesus. Os irmãos oravam. Deus poderoso. E o anjo chegou na igreja, no cárcere. João Pedro estava ali deitado naquele cárcere. Ele estava sobre a escolta daqueles soldados. E os soldados, o cárcere é um lugar frio, é um lugar